10h45, a gente segue nesse assunto porque em casos como esse, envolvendo uma pessoa jovem, um atleta, além, claro, da comoção, do sentimento, há também uma preocupação. As pessoas querem entender por que que acontece isso, entender um pouco melhor o quadro clínico e por isso a gente já está com o doutor Ricardo Francisco, cardiologista da área do esporte, conectado com a gente para explicar um pouquinho melhor o que que aconteceu nesse caso e nos casos anteriores que a gente citou. Bom dia, doutor. Bom dia a você e a todos os telespectadores. Bom dia, doutor Ricardo Francisco. Como é que a gente pode explicar um caso desse de arritmia? Isso não consegue ser detectado com antecedência, doutor Ricardo? Olha, Sabino, foi uma fatalidade, né, que aconteceu e deixa a gente muito consternado e triste. Sempre que acontece um atleta, né, que é um símbolo de saúde, isso acaba nos preocupando mais. Mas a morte súbita, principalmente, ela acontece devido às arritmias. Elas são a principal causa de morte súbita. E naqueles indivíduos que praticam atividade física com menos de 35 anos, as doenças genéticas são as mais comuns. Então, existem algumas doenças, principalmente do músculo do coração, entre elas a mais comum no nosso meio, a miocardiopatia hipertrófica, é uma doença que tem um aumento exagerado da massa do coração, que foi o que aconteceu com o Serginho, pode apresentar essas arritmias e que podem levar, infelizmente, ao óbito. Principalmente essas doenças genéticas, elas podem sim ser detectadas durante os exames de pré-participação, que a gente chama, aquela avaliação que a maioria dos clubes fazem no começo do ano, né, para poder iniciar a prática competitiva. Mas existem algumas outras doenças que às vezes ficam mais difíceis de serem detectadas. Entre elas a miocardite, por exemplo, que é uma infecção no coração, que ficou muito em voga depois dos casos de Covid e que podem sim também causar essas arritmias e aí podem não ser detectadas previamente. Existem outras doenças, como a canaliculopatia, são doenças também adquiridas e genéticas e que fica mais difícil o diagnóstico, mas sem dúvida a gente tem que manter sempre um acompanhamento para tentar diagnosticar esses casos. E, doutor, a gente recebeu agora informação do nosso repórter Felipe Melo, agora há pouco, que essa arritmia foi detectada quando ele tinha 17 anos, em 2014, então há 10 anos atrás, mas mesmo assim ele continuou nesse esporte de alto rendimento. Queria saber quais são as recomendações. Normalmente é permitido você continuar? Enfim, tem alguma recomendação depois desse diagnóstico? Sim, na verdade, quando a gente fala de coração de atleta, o coração é um músculo, né? Como outro músculo qualquer. E com o músculo, ele sofre adaptação quando a gente começa uma atividade física. Ele fica mais musculoso, ele cresce de tamanho. E isso são as adaptações fisiológicas. Então, são adaptações normais de coração de quem treina. As notícias que nós temos é que essa arritmia detectada aos 16 anos do esquerdo, elas eram as arritmias normais de uma adaptação do coração. Então, a maioria dos atletas, durante esse período que o coração começa a sofrer essa adaptação, essa melhora, algumas arritmias podem aparecer, mas são arritmias benignas, são arritmias adaptativas. Até porque, depois de tanto tempo, né, ele teve essa detecção aos 16 anos, se tivesse sido uma arritmia maligna ou alguma outra doença diagnosticada, provavelmente ele já teria tido algum evento nesse meio tempo. Então, a gente não acredita que essa arritmia aos 16 anos tenha sido a mesma que ocasionou, infelizmente, o óbito do esquerdo, mas a orientação que a gente tem é que todo indivíduo que pratique atividade física, quero deixar bem claro aqui, Sabino, Mayra, que a atividade física faz bem, ela traz benefícios para a saúde e diminui a morte. Mas que todos os indivíduos que vão realizar uma atividade física de uma forma mais intensa, competitiva e até profissional, eles devem fazer acompanhamento, devem fazer as avaliações anuais para poder saber como que está o coração, e não só o coração, como todo o corpo, para prepará-lo para esse nível de atividade física competitiva. Algum sintoma pode ser detectado antes de que um caso desse aconteça? Sim, né? As palpitações são importantes.
Até que se prove o contrário, a síncope, que é o desmaio, ela tem que ser encarada como uma morte súbita abortada, ou seja, a gente tem que pesquisar exaustivamente quando se tem algum tipo de queda e de desmaio. As palpitações, a dispneia, o mal-estar, todas essas alterações durante o treinamento, elas já ligam um alerta amarelo para a gente poder pesquisar esses indivíduos. Doutor, e o senhor mencionou que é necessário um acompanhamento constante aí para esses atletas de alto rendimento, principalmente, mas em geral, quais exames que precisam ser feitos e de quanto em quanto tempo é recomendado? Ótimo. Na verdade, toda vez que o indivíduo vai começar uma atividade física mais intensa, ele deve ser submetido aos exames de avaliação pré-participação, que a gente chama, né? Na Sociedade Brasileira de Cardiologia já está muito bem determinado quais são esses exames a serem realizados, mas em média seria o eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele consegue detectar a miocardiopatia hipertrófica, como eu falei há pouco tempo atrás, que é o caso do Serginho, etc. Na grande maioria dos casos é um exame simples e super barato, mas outros exames também a gente faz nesses indivíduos que têm atividade física como profissão, né? Que seria o teste ergométrico e o ecocardiograma. Então, a gente costuma fazer esses exames em todas as equipes, principalmente de futebol. Esse acompanhamento ele deve ser feito no mínimo anual, mas vale a pena a gente ressaltar que se o indivíduo teve algum sintoma durante o treinamento, antes de um ano, né, de nova avaliação, ele deve ser novamente submetido a essas avaliações. Isso foi muito comum na época do Covid. O indivíduo que apresentou um teste de Covid positivo, mesmo que ele tenha feito um exame há meses antes, ele deve ser submetido novamente a uma avaliação. E vale também a pena chamar para a população, aqueles indivíduos que realizam atividade física, que isso é importante, que toda vez que eles vão mudar de modalidade, então o indivíduo corria corrida de rua, quer mudar para triatlon, quer mudar para algum outro tipo de esporte que tem uma demanda física maior, ele deve ser novamente submetido a uma bateria de exames para liberar a prática com segurança. Doutor, e a gente falou bastante dos que praticam exercício, mas e quem não pratica? Aí também tem essa mesma recomendação de fazer esses exames anualmente? Como é que é nesse caso? Perfeito, né? Eu costumo falar e afirmar que o sedentarismo mata mais do que a atividade física. Então, a gente não deve estimular o sedentarismo, muito pelo contrário, né? A gente tem muito mais problemas de saúde cardiovascular com pacientes sedentários do que com pacientes que praticam atividade física regular. Então, a procura do check-up cardiológico, ela deve ser feita com bastante rotina, principalmente depois dos 40 anos, e mais ainda aqueles indivíduos que apresentam algum fator de risco, como hipertensão, colesterol, diabetes, ou aqueles que já têm algum sintoma cardiovascular. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes, doutor Ricardo Francisco, explicando um pouquinho tudo o que aconteceu com o zagueiro esquerdo do Nacional que morreu ontem em São Paulo. Muito obrigado, doutor Ricardo. Obrigado a vocês e bom dia. Bom dia.